Vamos, nesse momento, fazer algumas considerações gerais acerca da segunda vinda de Cristo. Algo que nós estamos esperando e algo que, particularmente, eu creio, está muito, mas muito próximo. E nós queremos apenas trazer à memória aqui a cosmovisão bíblica que nós vimos na aula passada. Muitas pessoas, muitos estudiosos, quando tentam fazer um gráfico das Escrituras, colocam tantos detalhes que às vezes acaba dificultando a compreensão daquilo que a Bíblia nos coloca. Então nós temos apresentado um gráfico que dá um resumo muito direto acerca daquilo que a Bíblia nos ensina. É o que nós chamamos de cosmovisão cristã, né? Ou alguns chamam de cosmovisão reformada. Então, primeiramente, uma linha histórica. Isso nós não podemos perder de vista, é uma linha histórica. Nós estamos vivendo dentro de uma linha histórica. A Bíblia, ela se revela, Deus se revela para nós através da Bíblia dentro de uma perspectiva histórica que começa com a criação e antes da criação o que existia era apenas Deus, de eternidade a eternidade, Deus é Deus. Antes de criar todas as coisas, Deus, Ele tomou todas as decisões, Ele fez todo o seu planejamento na sua mente. É o que os teólogos chamam de o decreto de Deus. O que significa isso? Significa que Deus, nessa história que aqui está descrita, Ele não foi pego de surpresa em momento algum. Ele não foi pego de surpresa. Ou seja, Deus não é um ser humano que vai fazendo as coisas sem saber o que vai acontecendo. Não. Nós temos aqui um plano, e um plano eterno, porque toda essa história, ela é apenas o início do grande projeto de Deus que aponta para a eternidade. A nossa vida, ela está na eternidade. O projeto de Deus para o mundo que nós estamos vendo está na eternidade. É por isso que a palavra de Deus nos diz que nós devemos colocar as nossas mentes nas coisas que são do alto, onde o Senhor habita. O nosso coração precisa estar voltado na eternidade. Então nós temos o primeiro ponto, que é a criação. Deus criou todas as coisas perfeitas para a sua glória. O Deus que criou é o Deus triuno, e tudo foi criado por meio de Cristo e para Cristo. Nele tudo subsiste. E por que nele tudo subsiste? Porque no início, quando Deus ainda estava naquele processo de definir, decidir, estabelecer todas as coisas, Deus já conhecia o problema do pecado e por causa desse sério problema, Ele buscou a solução e houve apenas uma solução. A solução foi Cristo. Foi Deus se fazer homem e na cruz do Calvário entregar a própria vida no nosso lugar. Você se lembra daquela passagem? Quando Jesus Cristo, Ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, se referindo à cruz. E eu pergunto, o Pai passou o cálice das mãos de Jesus? Não. E alguém pode falar, não, mas Deus Ele não passou porque tinha as profecias falando que Jesus teria que morrer. Não. Se houvesse outro caminho, Deus aqui, Ele teria dado até as profecias de uma forma diferente. Aquele texto, quando fala que Jesus ora pedindo para que se fosse da vontade do Pai e se fosse possível para que o Pai passasse dele o cálice, mostra a grandeza do amor de Deus por nós, mostra a grandeza do amor de Cristo
pelas nossas vidas. Jesus Cristo, ele foi a solução única, a grande solução, e foi por causa dele que todas as coisas foram criadas. Tudo foi criado, porque antes da fundação do mundo, Cristo foi entregue por nós, como nós lemos em Apocalipse 13:8. Então nós temos a criação, que fala de um mundo perfeito, uma criação que reflete a beleza de Deus. Temos o segundo ponto, que é a queda, e a queda nos fala da entrada do pecado do mundo, trazendo toda a destruição e todas as deformações que nós vimos, mas o centro dessa história é a cruz de Cristo e é a obra da redenção, que envolve não apenas a sua morte, mas envolve também a sua ressurreição. E caminhamos então para a consumação. E o que significa consumação? Consumação significa aquele momento final no qual o projeto de Deus para essa fase que nós conhecemos estará cumprido. A consumação é aquele momento já descrito nos últimos capítulos de Apocalipse. A consumação é aquele momento onde Satanás já foi derrotado, já foi lançado no inferno, aqueles que não quiseram se render a Cristo vão estar sofrendo as consequências, mas é o momento onde Cristo, como está escrito lá no Apocalipse, João escreve dizendo que Jesus, ele afirma: eis que faço novas todas as coisas, faço novos céus e nova terra. E o texto nos fala da nova Jerusalém, que vem e repousa sobre a terra. Aquilo que hoje é invisível se torna visível. E nós temos não a destruição do mundo, não, nós temos esse céu, os céus e a terra restaurados, renovados, onde livre de toda a presença do mal e livre do pecado para sempre. Um mundo perfeito que reflete a beleza de Deus. E vemos então os céus, a nova Jerusalém, aquilo que hoje nós chamamos de paraíso, se tornando visível e repousando sobre a terra. E o texto nos diz que a nova Jerusalém, o paraíso, esse é o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles, e nós seremos povo de Deus eternamente, e Deus será o nosso Deus. Então, veja só, relembrar aqui a cosmovisão cristã, ou cosmovisão reformada, ela é importante para nós focarmos bem nesses 4 momentos: criação, queda, redenção e consumação. Nós encontramos muitas pessoas que às vezes iniciam debates sobre detalhes, sobre como que vai ser aqui. Nós temos, por exemplo, 3 correntes que são conhecidas, que a corrente do pós-milenismo, que diz que o mundo vai se transformar num verdadeiro paraíso pela ação do homem e depois Jesus voltará. Esta era uma corrente muito comum no século XIX, mas no século XX nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e tantas tristezas que a ilusão que alguns tinham de que o próprio homem iria ser capaz de construir uma sociedade perfeita foi embora. Então, hoje essa corrente ela é muito pequena no que diz respeito ao número das pessoas que a defendem. Nós temos também a posição pré-milenista, e que diz, aqui nós temos o pré-milenismo, que trabalha com a ideia da aliança, e tem o pré-milenismo dispensacionalista. O dispensacionalismo é uma posição que
nós não adotamos no nosso curso, que é uma que divide a história toda em partes e que num momento Deus salva pelas obras, no outro salva pela graça, mas estamos apenas aqui sem entrar na discussão sobre as questões pelas quais nós não adotamos o dispensacionalismo. O que nós queremos dizer é que existe a posição do pré-milenismo. E mesmo quem não é dispensacionalista, mesmo quem crê e aceita, adota a teologia da aliança, pode ser pré-milenista. O que o pré-milenismo diz? O pré-milenismo diz que Jesus Cristo voltará, Satanás será preso durante 1000 anos, depois Satanás será liberto e então terá o fim de todas as coisas, que aqui nós estamos chamando de consumação. E existe uma terceira posição, que é o do amilenismo. E a palavra amilenismo, ela não é muito boa, porque dá a impressão que esse grupo ele não crê no milênio, certo? E não é verdade. Então é por isso que alguns autores modernos, ao invés de usar a expressão amilenismo, usa a expressão milenismo realizado. Ou seja amilenismo ou milenismo realizado, esse terceiro grupo crê que a expressão que diz que Satanás está preso se refere já ao tempo que nós estamos vivendo. E é uma discussão longa, né? Ou seja, o que as pessoas que adotam a posição do amilenismo ou do pré-milenismo realizado, o que eles dizem é o seguinte, é que Cristo pode voltar a qualquer momento e afirmam uma coisa que eu creio que todos vão concordar, que Cristo já é Senhor. Cristo ele não vai se tornar Senhor, ele já é Senhor e ele possui total controle. Satanás já está totalmente preso debaixo do controle de Deus. Porque se Satanás ele não tivesse debaixo do controle de Deus, nem eu estaria aqui, nem você estaria aí assistindo essa aula. A igreja já teria sido destruída, o mundo já teria arrebentado. Eu gosto muito de uma expressão que você vai encontrar lá no livro de Tessalonicenses. Infelizmente nós não temos tempo nessa aula para ver todas as passagens, né? Mas em Tessalonicenses fala a respeito do anticristo. Esse governo mundial e esse grande ditador. Quando se fala no anticristo, fala no maior poder que vai surgir na terra se opondo a Deus. E Tessalonicenses diz que todo esse poder do anticristo está sendo retido com o dedo de Jesus Cristo. É o dedo de Jesus Cristo que está detendo toda a ação do mal, porque Jesus já possui o controle de tudo. Eu gosto dessa imagem porque às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com o que está acontecendo, o que vai acontecer. O que está acontecendo e o que vai acontecer é que a profecia está se cumprindo e Jesus vai voltar e todo o esquema do mal está sendo detido tão somente pelo dedo de Jesus Cristo. Quando nós colocamos essa posição, e é sobre isso que nós vamos falar, nós queremos simplificar. Ao invés de ficar discutindo posições como o amilenismo, o pré-milenismo, ou questões sobre o arrebatamento, vai ser antes da tribulação, no meio da tribulação. Eu creio que estas coisas, elas não produzem frutos. O que produz fruto é você saber que o tempo está chegando, é você saber que Jesus Cristo está às portas e nós temos que nos colocar nas mãos do Senhor e sermos instrumentos de bênção para essa geração, anunciando a volta do Senhor Jesus Cristo. E como Deus vai fazer, se vai fazer de um jeito ou de outro, Deus vai fazer de uma forma perfeita.
Da mesma forma que quando Jesus nasceu como o Messias prometido, os estudiosos da lei também discutiam. Alguns achavam que o Messias seria um rei, outros achavam que ele ia ser um profeta. Tinha grupos que achavam, não, vão ser 3 personagens, um que vai ser rei, outro vai ser sacerdote. E Jesus nasce numa manjedoura. Então, eu não tenho problema em pensar que Deus, na sua grandeza, pode, antes de trazer o fim, a consumação, ele pode fazer algo tremendo, como governar durante 1000 anos o planeta, ainda nessa condição, ainda dominado pelo pecado. Deus, ele pode nos surpreender, mas o que nós devemos ter em mente é que, na consumação, após Deus fazer o que Ele vai fazer, do jeito que Ele vai fazer, para a glória dEle, o que nós vamos ter é terra e céus renovados. O que nós não podemos aceitar, à luz das Escrituras, é que a criação, que foi criada por meio de Cristo, para Cristo, e que pertence a Ele, e que subsiste nele, que tudo isso vai virar fumaça, e que de repente nós vamos estar em outro lugar. Não, vamos ver, a Bíblia nos fala de que Cristo virá. O mal será derrotado. Satanás receberá o seu justo castigo, ele e todos os anjos decaídos. E nós teremos um reino eterno. É a eternidade. Como vimos na aula passada, ressurretos. Um corpo ressurreto, num mundo ressurreto, adorando o Cristo ressurreto para todo o sempre. Para falar a respeito de profecias, falar a respeito da volta de Cristo, nós poderíamos gastar horas e horas e horas, e a vida toda, e a Bíblia toda é rica em textos. O que nós falamos há pouco é que, primeiramente, nós estamos falando de história. História que tem início, meio e fim. Início, criação, teve o problema da queda, tem a solução que é a redenção em Cristo, e como Paulo escreve lá em Romanos 8, a própria criação está gemendo, aguardando a sua redenção também, porque a redenção não é só para os homens ou para a nossa alma, não, é para a alma, é para o corpo, é para você inteiro, e é para a própria criação também, vai ser redimida. E como Pedro diz lá no capítulo 6 de Atos, ele diz que Cristo é o Messias, Jesus é o Cristo que nos foi dado por Deus, e que importa que os céus o retenha até a restauração de todas as coisas. E é por isso que quando lá na carta de Pedro ele fala que tudo está entesourado para o fogo, ele não está falando que tudo vai ser destruído. Ele está falando do fogo do juízo. Deus vai trazer juízo sobre o mal. Mas depois do juízo, depois do fogo, depois das catástrofes que ocorrerão, o que nós teremos é a restauração de todas as coisas e Jesus reinando. Abra comigo aí a sua Bíblia no capítulo 24 de Mateus. Capítulo 24 de Mateus é aquele no qual Jesus Cristo com os seus discípulos passam perto do templo e os discípulos ficam assim empolgados em ver tantas coisas que estão sendo feitas, e Jesus fala, olha, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. E de fato aquele templo foi derribado no ano 70 da era cristã, mas com essa profecia sobre a destruição do templo, Jesus, ele fala, nos traz o sermão profético que fala sobre a sua vinda. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim.
Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado esse evangelho do reino para todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação do que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem sido aqueles dias abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele no interior da casa, não acrediteis, porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver os cadáveres, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que isto tudo aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será deixado, e um será tomado e deixado outro, 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o seu Senhor. Nós temos aqui um texto profético, bem conhecido. E como característica de um texto profético, nós temos questões que são claras e nós temos questões que aparecem e que não são tão nítidas. Às vezes nós temos 2 verdades que estão ali ao mesmo tempo. Um exemplo é quando ele descreve aqui, falando sobre a destruição de Jerusalém. Quando ele diz, quando vires o abominável, como disse o profeta Daniel, no lugar santo, então quem estiver na Judéia, fuja, quem estiver sobre o eirado.
e fala aqui de uma grande aflição. É interessante que em outro evangelho, nós temos a mesma passagem também nos demais evangelhos, claramente essa passagem ela é mencionada como sendo uma referência àquele tempo no qual o templo seria destruído. Uma referência à destruição do templo. E de fato, no ano 70, os historiadores dizem que foi algo assim terrível, quando Roma cerca a cidade de Jerusalém e há uma angústia, há um sofrimento muito grande. E uma das coisas que fez com que a rebelião dos judeus tivesse força foi exatamente o fato do templo ter sido violado através dos romanos e tudo mais. Mas aqui é muito interessante que Jesus ele está falando também sobre a mesma coisa, mas ele está falando não só apenas sobre a destruição do templo e do sofrimento daqueles dias, mas ao mesmo tempo ele está falando de algo futuro. Ele está falando de uma grande tribulação. E quando ele diz aqui a respeito do abominável, da desolação, do qual falou o profeta Daniel, muitos estudiosos entendem que aqui é uma referência à própria pessoa do anticristo, que aparece em outras partes da Escritura. Uma pessoa ou um grupo de pessoas, uma sociedade, mas aqui personificado em uma pessoa, na qual o próprio espírito de Satanás estará agindo e será esse anticristo um grande ditador sobre toda a terra. E com o domínio dele, então, nós temos aqui o período da grande tribulação. É interessante notar que a Bíblia, ela não é um livro de matemática, onde tudo está muito certinho, 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, não. Nós temos apenas flashes, né? Ou seja, a oportunidade de ver alguns fatos que estão para acontecer. E eu gosto desse texto porque ele, primeiramente, é o próprio Jesus que está colocando, e Jesus coloca aqui a sua volta de uma forma assim bem, digamos, bem prática e fácil de assimilar, no sentido de que Jesus afirma que haveriam alguns sinais que estariam precedendo a sua volta, sinais que estariam fazendo a humanidade sofrer até o surgimento de um governo mundial. Hoje ouvimos falar muito sobre nova ordem mundial, e com esse governo vem um tempo de sofrimento, de angústia, e após esse período, vem então a manifestação de Jesus Cristo. Aqui, o versículo 29 diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, etc. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem. E aqui nós temos esta afirmação de Jesus que diz, não vai passar essa geração sem que tudo isso aconteça. Existem diferentes maneiras de interpretar isso. Existem algumas pessoas que dizem, olha, Jesus estava enganado, ele pensou que ia ser naquela época e não era. Isso aqui foi quem escreveu, que achou, etc. Mas também existe aqueles que dizem que a figueira é um exemplo é uma figura do Estado de Israel. E no ano de 1948, nós tivemos aí um milagre, algo que jamais ocorreu, que foi a restauração do Estado de Israel. Imagine um povo que durante 2000 anos, quase, ficou sem ter uma pátria, simplesmente deixou de existir como nação e de repente ressurge com a sua língua, com as suas instituições. Então aqueles que pensam, que adotam essa postura, eles dizem que o que Jesus está falando é o seguinte, olha, a geração que ver
a figueira brotando, ou seja, a geração que vê esse ressurgimento de Israel vai ser a geração que irá ver a volta de Jesus Cristo. E temos aí a discussão também sobre o que é uma geração. Alguns dizem que geração são 70 anos, porque o salmista diz que a vida do homem pode chegar aos 70, passando disso é canseiro e enfado. Particularmente eu entendo que o que o salmista está fazendo ali é apenas poesia, está apenas declarando o que ele está vendo. Agora, quando nós lemos em Gênesis 15, que é o texto onde Deus formaliza com Abraão a aliança, nós temos Deus falando a respeito do período do cativeiro no Egito. E Deus fala que eles estariam ali durante 400 anos. E na quarta geração seriam libertos. Então, de acordo com aquele texto, é possível nós identificarmos a geração como sendo um século. E aí, então, alguém, se pegar isso que eu estou falando ao pé da letra, poderá dizer, bem, então quer dizer que a volta de Cristo poderá ocorrer antes do final desse século. São teorias. Mas uma coisa que o texto diz é que nós não podemos saber o dia e a hora. Mas, por outro lado, o texto nos fala a respeito da época. E o texto é colocado exatamente para que nós tenhamos discernimento em relação a essa época, a época da volta de Jesus. E é interessante, antes de falar dos sinais, né? Eu estou falando do final do texto para daí voltar no início. Jesus menciona os dias que precederam o dilúvio. E ele diz que, olha, os dias da volta de Jesus vão ser iguais aos dias de Noé. As pessoas compravam, vendiam, casavam, davam-se em casamento e de repente veio o dilúvio e trouxe o juízo de Deus sobre aquela geração. O que o texto está nos falando é que a volta de Jesus vai ser daquele mesmo jeito. Nos dias de Noé, algo muito sério estava para acontecer, Deus estava anunciando, Deus estava falando, mas ao mesmo tempo as pessoas elas tinham a sensação de que estavam vivendo dentro de um período de normalidade. Noé construindo a arca, falando que Deus iria inundar a terra, mas o povo olhava, via o sol nascendo, se pondo, e não acreditava em Noé, e continuava vivendo a sua vida normal, mas uma vida alienada de Deus, uma vida sem Deus. Jesus está falando que os dias da volta dele, que precederão a volta dele, serão iguais aos dias de Noé. E eu entendo que são os nossos dias. Dias nos quais, por um lado, tudo parece que é normal. As pessoas continuam casando, se dando em casamento, comprando, vendendo, vivendo uma vida aparentemente normal, enquanto muitas coisas sérias estão acontecendo. Eu gostaria de destacar aqui, nesse texto, não temos tempo para ir mais além, mas aqui Jesus ele nos dá alguns sinais que marcam a época da sua volta. Primeiramente, ele coloca a questão da guerra. Ele diz que haverá muitas guerras. Certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Alguém pode falar, não, guerra sempre teve, é que não tinha televisão, a gente não sabia. Não. Nunca tivemos ao mesmo tempo um mundo onde a maior indústria é a indústria da guerra. Existem 3 indústrias que movimentam dinheiro na Terra. São as três maiores coisas que movimentam dinheiro. A primeira delas é a indústria da guerra, das armas. A segunda, drogas. Terceira, a indústria que envolve sexo. Ou seja, são as 3 coisas. Vamos pensar que
As outras duas, né, a indústria que envolve pornografia, sexo, essas coisas e drogas, é uma arma de Satanás que anestesia as pessoas. As pessoas não estão prestando atenção em Deus, nem no que está acontecendo. E temos a indústria da guerra. Quantas vidas sendo destruídas, quantas pessoas sendo arrasadas. Mas muitas pessoas nem prestam atenção nisso porque ficam apenas vendo a televisão e pensando um monte de coisas que não tem importância. Algumas pessoas elas vão ficando alienadas sem entender o problema. Então Jesus diz que o período que viria seria marcado por guerras. Também seria um período marcado por fome, e haverá fome em vários lugares. É terrível quando nós pensamos que metade da população da Terra, no mínimo a metade da população da Terra, aí mais de 3 bilhões de pessoas lutam com o problema da fome. Nós temos alguns lugares onde o problema é que as pessoas estão obesas, mas essa não é a realidade do mundo. Nós estamos numa situação crítica de abastecimento. As pessoas muitas não sabem, mas se o planeta ficar sem produzir alimentos, uma safra, nós já temos falta de abastecimento. E mesmo as pessoas que estão em nações onde o supermercado, né, tem aquele monte de coisa, elas têm o dinheiro, vão lá e compram, elas vivem numa situação que basta ocorrer uma crise e as prateleiras ficarem vazias, que todas entram em crise. Jesus está falando que a época que vai preceder a sua vinda é uma época de fome. Eu sei que, infelizmente, muitas pessoas que estão fazendo esse curso conhecem esse problema de perto. É um dos sinais. É um dos sinais. Alguém pode falar, não, mas em outras épocas também isso teve. Mas não na dimensão e na escala que nós estamos vivendo hoje. Terremotos em vários lugares. Novamente as pessoas dizem, não, mas terremoto sempre existiu. Eu fiz um estudo sobre a quantidade de pessoas que morreram em terremotos. Desde que começaram a fazer essas anotações, isso no início do século XX. Desde que começaram, até por volta dos anos 90, ou seja, em 90 anos, morreram 1,5 milhão de pessoas, um número alto, ou 1,5 bilhão, enfim. O número é um número grande, 1,5 milhão de pessoas é muita gente, é muita gente. Agora o detalhe é que dos anos 90 até hoje já morreu praticamente o mesmo tanto. Você entendeu? Independentemente de dar o número aqui exato, o fato é que a quantidade de pessoas que morreram durante quase um século em terremotos é praticamente a mesma de quantidade de pessoas que morreram vítimas de terremotos e tsunamis e tudo mais nos últimos 20 anos. Em outras palavras, tudo isso tem se intensificado. Temos morte, perseguição, né? A perseguição da igreja hoje, quantas pessoas estão sendo perseguidas nos países da África, quantas pessoas estão sendo mortas por causa do seu amor a Cristo. Em outras palavras, quando nós olhamos o discurso profético de Cristo, nós vemos claramente que estamos vivendo dias como os dias de Noé, dias nos quais há uma aparente normalidade, mas dias nos quais os sinais estão gritando e nos dizendo: Jesus Cristo está às portas.